A Câmara dos Deputados rejeitou os destaques e concluiu a aprovação do projeto do novo marco fiscal. Os destaques apresentados pelo PL tinham o objetivo de endurecer as penalizações em caso de descumprimento da meta fiscal e limitar o aumento de gastos, ainda que a arrecadação seja expansiva. O texto agora chega ao Senado Federal, onde também deve ser votado em regime de urgência. Hoje ainda, nessa quinta-feira, vai ser definido o calendário da proposta na Casa. O importante é que no decorrer do mês de junho nós possamos entregar essa matéria devidamente aprovada pelo Senado Federal. E o senador Omar Aziz, do PSD, aliado do governo Lula, foi escolhido para a relatoria da Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leva o tema agora para votação, quer levar exatamente o tema para votação diretamente no plenário, sem passar por comissões. Esse trâmite daria muito mais celeridade ao texto e daria, então, tranquilidade para Pacheco conseguir cumprir o prazo de entrega do arcabouço na Casa até junho. Parte dos parlamentares defende que o tema passe por avaliação preliminar na Comissão de Assuntos Econômicos. Já o senador Davi Alcolumbre, aliado aí de Rodrigo Pacheco, defende que o tema passe também pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na qual ele preside. Vamos, seguindo, acompanhando, Felipe Nascimento, muita coisa ainda, que pode acontecer nos próximos passos aí, principalmente no Senado, nessa tramitação. Pacheco discutindo agora, tentando defender a celeridade, o andamento, principalmente, desta pauta lá no Senado. Vamos acompanhar aí o embate, porque muitos senadores ali, principalmente oposição, querendo ganhar ali mais corpo nesta discussão. Pois é, Paula, estamos no dia 25 de maio, o Senado Federal tem ali praticamente um mês para conseguir fazer toda essa discussão. A gente vê que existe uma divisão de perspectivas por parte dos senadores, alguns deles, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, querendo fazer com que esse texto tramite com celeridade, que passe, diretamente para o plenário a votação, que seja colocado em discussão pelos senadores direto no plenário da Casa. No entanto, alguns senadores querem que o texto siga o rito tradicional, que passe pela Comissão de Assuntos Econômicos e seja discutido pelos senadores que compõem essa comissão, posteriormente passe pela Comissão de Constituição e Justiça e, claro, também haja um amplo debate. Agora, se houver esse trâmite normal, esse rito normal dentro do Senado, possivelmente o texto não vai conseguir ser votado ainda no primeiro semestre, porque a gente sabe que tem toda essa possibilidade de ter apenas um mês para discussão e aí entra em recesso parlamentar, os parlamentares entrando ali em recesso, entrando de férias, e aí só voltariam a discutir o texto lá no mês de agosto. A gente sabe que é a intenção do governo federal trazer essa celeridade até para ter mais subsídios ali, ter mais argumentos para questionar a alta de juros, para questionar uma possibilidade de queda de juros por parte do Banco Central, e o arcabouço fiscal traz essa possibilidade. Claro que tem também outros elementos, como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o IPCA 15, que veio muito bom, inclusive, diga-se de passagem, mas o rito do texto é esse. Agora, Paula, qual que é a discussão dentro do Senado Federal, Pelo menos por parte de alguns senadores com quem a gente tem visto, discutir esse tema. É que houve muito holofote, houve muita discussão, houve muita conversa dentro da Câmara e praticamente o Senado Federal foi, entre aspas, deixado de lado. O Senado Federal agora só está ratificando o texto que foi amplamente debatido dentro da Câmara dos Deputados. E isso acaba tirando um pouco do protagonismo dos senadores, e os senadores querem também ter um pouco de holofote, querem também ter um pouco do protagonismo dessa abrangência de discussão e dessa abrangência, inclusive na mídia, de ter seus nomes divulgados, suas opiniões divulgadas, sejam elas a favor ou sejam elas contrárias ao texto do arcabouço fiscal. Os senadores querem também assumir um papel de protagonismo, eles querem também ter a sua voz ouvida nos setores da sociedade. E, claro, isso poderia somente ser feito com uma ampla discussão, com o texto
tramitando um pouco de tempo a mais dentro do Senado, coisa que, se for colocado a toque de caixa, for votado diretamente no plenário, passando, né, esse regime de urgência, aí não vai ter essa exposição que os senadores querem ter. Exato, Felipe, ponto muito importante, né, nesta articulação como um todo, neste protagonismo, como você bem trouxe, né, de acordo com muitos analistas políticos, inclusive, esta votação, essa discussão em relação ao arcabouço fiscal trouxe ainda mais um reforçamento naquela tese, né, de que hoje o Congresso no Brasil, ele quer ditar também, né, ali em relação à agenda, quer trazer um protagonismo muito mais forte, não, na verdade, ali até ouvi algumas análises políticas que traziam especificamente que não mais aquela questão, o governo tem base, não é mais essa a pergunta, né? O governo ter a base. Na verdade, o governo, ele está agora, né, tendo que entrar mais dentro ali do legislativo. Quem está, não basta fazer mais distribuição somente de emendas, de cargos, o que a Câmara e o Senado está trazendo ali, né, trazendo uma sinalização, e isso vem acontecendo não especificamente agora, nos últimos anos, de acordo com as análises políticas, é este protagonismo, né? Quem está trazendo aí, ditando a agenda, quem está trazendo as discussões, trazendo a força ali política, é muito mais o holofote virado mesmo para o, né, legislativo e não o executivo, como era no passado. Então, isso é um ponto muito importante, porque os senadores também querem ali ter esse protagonismo, trazer a discussão. O texto veio do governo, foi melhorado, de acordo com muitos especialistas e economistas, acabou sendo melhorado ali com o relator lá na Câmara. Porém, então, o Senado também agora, por mais que Rodrigo Pacheco já tenha sinalizado ali que quer essa celeridade, quer trazer uma discussão mais rápida, muitos senadores também querem aí esses holofotes, sim, para trazer, né, discussões, passando aí pelas comissões, tanto de Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, e esse é o ponto, né? Vamos ver agora como o Pacheco vai conseguir conduzir o texto lá no Senado, se realmente vai trazer aí essa discussão para as comissões, ou se então vai prevalecer aí o andamento da pauta mais rápido antes do recesso. Ô, Paula, e não é só o holofote, né? Tem também a questão do afago institucional. Sim. A gente fala das emendas, né? É aquela velha história, acaba criando algum tipo de dificuldade para ter uma atenção do governo. Muitos senadores, inclusive, têm falado que vão apresentar emendas, que vão apresentar propostas para alteração do texto. Claro que o governo não deseja que isso aconteça, até para não ter que voltar para a Câmara, para depois ter um rito um pouco mais complexo e um pouco mais demorado. Então, qual seria, né, pelo menos, uma tentativa de estratégia dos senadores? Apresenta emendas, fazem algumas discussões, tentam trazer o protagonismo, tentam trazer os holofotes para si, para tentar criar aquele clima de dificuldade para o governo, para também serem vistos na hora da distribuição das emendas parlamentares. Então, eles ganhariam alguns afagos para abrir espaço para uma votação mais acelerada. Então, eles fariam uma cortina de fumaça, né? Tentar criar alguma dificuldade ali para o governo, para não serem esquecidos na hora da liberação das emendas. Uma questão que a gente viu bastante central na hora da discussão do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. A gente comentou bastante aqui sobre a liberação das emendas, a gente falou bastante sobre a liberação dos recursos públicos que estavam represados até pouco tempo atrás, para os parlamentares, para os deputados, ali poderem fazer uma votação até mais coerente com a vontade do governo. Então, os senadores também se utilizariam dessas estratégias, né, de criar algum tipo de dificuldade, colocar emendas, colocar alguma tentativa de destaque, tentar travar um pouco a discussão para serem agraciados com algumas emendas e aí sim poderem abrir caminho para uma votação mais célere dentro do Senado Federal também. Pontos aí fundamentais, até porque, Felipe, existe, né, uma necessidade, principalmente, de ali andar com outras pautas também para votação.
a pauta, principalmente aí da reforma tributária, né? Uma pauta tão importante quanto essa do arcabouço fiscal, até porque, né, até os próprios especialistas trazem esta visão. O arcabouço fiscal em si, né, ele traz ali realmente, né, trazendo os dois pontos, ele traz uma trava, né, uma responsabilidade, enfim, em relação aos gastos, com algumas travas. Não é exatamente ali o melhor dos mundos, como muitos defendem, mas sim, de alguma outra forma, pelo menos tem ali uma responsabilidade fiscal, uma sinalização de uma responsabilidade fiscal, mas está muito atrelada em relação ao aumento das receitas. E isso, né, é tão fundamental que esta reforma venha a acontecer. E esse trâmite como um todo, essa discussão, se tiver alteração lá no Senado do arcabouço, se voltar para a Câmara, isso tudo pode atrasar e deve atrasar, se acontecer desta forma, a discussão sobre a reforma tributária, que é uma outra pauta fundamental, e o próprio Arthur Lira já tinha sinalizado, inclusive, né, que quer começar a discussão da reforma tributária antes do recesso. Então, toda essa pressa, vamos dizer assim, principalmente em relação do governo, para que a pauta aí do arcabouço seja finalizada o quanto antes no Senado, também é fundamental justamente para dar andamento à pauta ali da reforma tributária. A discussão do arcabouço, ela segue aí, né, também em relação muito voltada para os gastos do governo. Da forma como o texto foi aprovado na Câmara, só para a gente ter uma noção ali em termos de números, né, o governo agora poderá gastar de 15 a 28 bilhões de reais a mais em 2024, se conseguir, né, elevar a arrecadação no ano que vem. Depois das críticas, então, geradas ali pela manobra de fixar as altas nas despesas no teto em 2,5% no primeiro ano da regra, o relator Cláudio Cajado acabou incluindo ali no seu parecer um meio termo. Inicialmente, então, restringe a expansão de gastos do governo, mas autoriza a abertura de novos créditos em caso ali de surpresa positiva do lado das receitas.